Oi, oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou o Lelo e sim, precisamos falar de O Esquadrão Suicida. Produção de ação e aventura que não é bem uma sequência do filme de 2016 na minha opinião, apesar de termos o retorno de alguns personagens principais. Dirigido pelo James Gunn, o mesmo de Os Guardiões da Galáxia, o filme estava com um hype bem alto, e com razão. Lelo está feliz. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre esse filme aqui, lembrando que eu darei a minha opinião, sem frescura e sem spoiler, ok? E não passarei pela sinopse porque os trailers não me entregam muito da história. Só direi que temos a reunião de mais um bando de vilões numa missão suicida. Então, vamos à minha opinião sobre o filme. Eu estou bem feliz, sentindo que meu ingresso valeu cada centavo. Ou cêntimos, porque aqui é tudo em euro. Mas antes de qualquer coisa, eu devo deixar claro que eu não tenho nenhum problema com o primeiro Esquadrão Suicida. Percebo todos os problemas que o filme tem, as cagadas da edição e a merda que o estúdio fez. Mas foi um filme que eu me diverti assistindo e ele não me incomodou tanto quanto incomodou outras pessoas. O que eu quero dizer com tudo isso? Não irei comparar as duas produções. Primeiro porque eu acho que elas funcionam de forma separada e segundo porque eu não reassisti o primeiro Esquadrão Suicida. Prefiro manter as boas lembranças que eu tenho na minha cabeça dele. Esclarecido isso, vamos enaltecer esta pérola da DC. E eu não tenho muito o que criticar nesse filme, não. O elenco está perfeito, o roteiro é bem construído e esperto, e a direção é divertida e interessante. Nada do que reclamar. Talvez do vilão mor da história ali. Porém, num filme em que um dos membros do esquadrão é um tubarão, dá quase pra deixar passar. Já que não tenho o que falar mal, vamos falar bem. Elenco. Você consegue entender que até os coadjuvantes, que deveriam ter um tom mais canastrão por causa dos personagens, estão bons. Esse é o nível. Obviamente, eu tenho os meus preferidos. E de longe, o maior deles é a Margot Robbie. Ela encarna tão bem a Arlequina no meu ponto de vista, que em todas as cenas em que aparece, ela apaga os outros personagens. Tanto que eu tive a impressão de que tiraram um pouco ela de cena, deixaram um pouquinho em segundo plano, pra não virar um filme só dela. Não de um modo mal intencionado, sabe? Mas pelo fato de ela ser um personagem tão cativante e também por já ter um background mais construído e mais denso, o que faz com que ela destoe dos outros. Só que eles recompensam essa escanteada e discreta com a melhor cena de luta do filme. Ponto. Feita a minha adoração à Arlequina, vamos seguir. Acho que destaco ainda nesse vídeo a Viola Davis, que é a Viola Davis, não tem mais o que dizer, apenas Viola Davis. E o Idris Elba, que me pareceu muito confortável, mas muito confortável, na pele do Bloodsport. Porém, eu não tenho muito o que falar do elenco, pessoas. Eu achei todo mundo muito bem, eu acho que tá todo mundo muito confortável nos seus papéis. E eu acho que muito desse conforto que os atores exibem na tela é por causa do roteiro, que dá espaço para apresentação da história de cada personagem. Claro, nada muito aprofundado ou mega desenvolvido, mas estruturado o suficiente pra gente simpatizar com eles. O roteiro faz com que esses vilões virem pessoas aceitáveis quando entendemos um pouco o seu contexto. O que pode ser meio problemático, né? Porque eu simpatizei com o Weasel, que matou 25 crianças. Além disso, a história tem ótimas reviravoltas e um plano de fundo com um tom um pouco mais sério, apesar de sempre flertar com o absurdo. Vamos lembrar sempre que tem um tubarão humanoide passeando ali pela tela. Porém, até momentos bem clichêsões como o do vilão explicando o plano para os nossos heróis, não soa maçante. Muito porque tem uma certa esperteza ali com algumas críticas das falas de alguns líderes nossos mundiais. Tá lá, de forma discreta, mas tá lá. Agora, vamos ser sinceros, esse é um filme do James Gunn, que apesar dos seus tweets polêmicos, a gente sabe que o cara tem o dom de fazer produções divertidas. E mesmo assim, o cara procura fazer algumas coisas diferentes, como por exemplo a cena de luta que a gente assiste boa parte num reflexo. Algo bem interessante, sem muita funcionalidade pra história, mas interessante. Óbvio que tem muita coisa que ele usa como chamariz para um público mais jovem, como a divisão em capítulos, mas até isso é divertido e bem feito. As cenas de ação são ótimas e algumas dão até um pouco de taquicardia em pessoas mais velhas como eu. E as cenas de luta são muito bem coreografadas. E eu acho que é isso, pessoas, não sei mais o que dizer. Ah, a trilha sonora, que é qualidade nível Guardiões da Galáxia e me fez correr pro Spotify depois que o filme acabou. E este é um ponto interessante que me fez perceber algo em relação a essa produção. O Esquadrão Suicida é um produto, feito e pensado para um consumo rápido e para gerar receita para o Warner. E não tem nada de errado nisso. Ainda mais porque é um produto tão bem feito e com tanta qualidade que cria uma experiência do consumidor perfeita. Eu consumi tudo aquilo de forma sedenta porque todos os elementos que o
compõem são ótimos. Atores, história, direção, efeitos, trilha, CGI. Eu saí do cinema muito feliz por ter pago o IMAX e com a trilha sonora tocando no meu celular. Por este motivo, o Esquadrão Suicida leva 4 alienzinhos. Só não leva 5 porque, diferente dos Batmans do Nolan ou dos filmes da Mulher Maravilha, dificilmente eu sentirei vontade de rever o filme. Pra mim foi como andar de montanha-russa. Agora que eu conheço essa, eu quero ir em outra montanha-russa. E eu acho que esse sentimento teria sido diferente se o vilão mor do final fosse outro. Se nesse momento o filme fosse menos absurdo e colocasse a história do plano de fundo mais em evidência, talvez eu levaria ele um pouco mais a sério. Mas talvez isso é pedir demais. Bom, pessoas, como eu sempre digo, essa é a minha opinião. E você, assistiu o Esquadrão Suicida? Curtiu? Não curtiu? Deixa nos comentários a tua opinião que a gente vai conversando por lá. Esse é o vídeo de hoje. Se você curtiu, dá um joinha. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou indo lá. Tchau.